É assim. E eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Olha para nós juntos. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo a Timóteo. Segunda. Aleluia. Você pode habitar num coração tão sujo assim como o meu. Amém? 2 Timóteo capítulo 3. Capítulo 3, do 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Diz assim: quanto a você, disse Paulo a Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Obrigado, Espírito Santo. É mais uma noite, é mais um dia que o Senhor nos fez. E nos alegramos, Pai, nesse dia, nessa oportunidade que o Senhor nos dá e de servir de maneira melhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, no capítulo 4 de 2 Timóteo também, você vai ver que Paulo fala assim, ó: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Por quê? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Olha aqui, irmãos, deixa eu ver a versão aqui, no capítulo 3, 2 Timóteo. Espera aí. Eu tenho aqui outra versão, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Primeira coisa, vamos lá, irmãos, hoje é um curso de ensino
fique quietinho, por favor. Hoje é culto de ensino. E já falei para os irmãos, não existe culto, todo culto é para o Senhor. Nós que às vezes colocamos algumas palavras para especificar aquele dia, por que e para que estamos fazendo. Não existe culto de doutrina, existe culto. Não existe culto, não existe culto. Não existe culto para isso ou culto para aquilo. Todo culto é para o Senhor. Então, irmãos, aqui, por exemplo, a irmã Geralda veio de uma denominação, a irmã Eunice, até mesmo a Flávia veio de uma outra denominação, a minha Leona, eu, o Marcos, Lucas está acompanhando a mãe em uma única denominação. E não vai se desviar em nome de Jesus. E vai ficar para a direita. Então todos nós aqui tivemos um dia um aprendizado. Todos nós um dia aprendemos alguma coisa com alguém. Por exemplo, a minha crioula até hoje, ela tem ainda usado a Assembleia de Deus, que ela ficou lá 10 anos na Assembleia de Deus. Então, a Leona tem usado a Assembleia de Deus, a denominação, daqueles costumes, daqueles princípios, daqueles ensinos. E, olha bem, todo ensino que nós recebemos, existe um propósito. Alguns ensinos podem nos ajudar a crescer, como pode nos parar no meio do caminho. É uma alfabetização. Por exemplo, Lucas tem 7 anos. Olha bem, Paulo falou para o filho. Timóteo era filho espiritual de Paulo. Paulo ganhou Timóteo, ganhou a mãe de Timóteo, que foi Eunice, que foi a mãe de Eunice foi Lloyd foi mãe de Eunice, Eunice foi mãe de Timóteo. Então, Timóteo teve um ensinamento cristão. Então, Timóteo cresceu já vendo, ouvindo e talvez nem entendendo qual seria o seu futuro de caminhar e servir ao Senhor. Todos nós aqui temos um aprendizado. E Paulo, ele sabia com quem ele falava. Olha a minha colocação, olha para mim. Paulo sabia o que falava, como falava, e sabia quem ouvia e como entendia. Você não vai entender, irmão? Tu não vai entender? Está entendendo, irmã Geralda? Paulo falava, sabia o que falava, via quem ouvia e sabia como entendia aquilo que Paulo dizia. Então Paulo tinha um cuidado de ensinar, mas sabia quem estava aprendendo. O problema hoje da denominação, ontem no café, eu vou botar no grupo a mensagem que o pastor pregou lá no evento. Ele falou sobre a motivação. Quais são as nossas motivações? O que nos motiva a estar nesse lugar, servindo a Deus nesse lugar? Quando eu falo nesse lugar, eu falo do interesse. Irmãos, nós aprendemos às vezes errado com pessoas que queriam nos ensinar de forma certa. Por exemplo, Lucas tem 7 anos. Eu falei para a Flávia um dia que a obrigação da Flávia como mãe de Lucas, cristã, é ensinar o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer tenha prazer em estar aonde a mamãe está. Porque o grande problema hoje, irmãos, não é de você falar, mas o seu testemunho vai levar em muitas palavras. Às vezes, o Neemias, ele se batizou, 22 anos ele se batizou. A Sara se batizou com 18 anos. 18 anos. Gabriela, 16. Que foi 16? Olha bem. Não, 14 ou 15. Não, eu estou dizendo nesse exemplo que geralmente, como um homem ou uma mulher é um líder
batizados, que seriam logo crentes ou membros da igreja. Isso seria apontado daquele que não entende o princípio da palavra. Quando Neemias se batizou, olha que coisa linda, irmãos. Nem foi eu que batizei meu filho, foi um pastor da igreja que batizou meu filho. Que batizou minha filha foi um pastor da igreja apostólica, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E interessante que os meus, a Gabriela, a Rafael, não se batizaram porque a dona Sheila tem que ser crente, tem que batizar. Não! Ela ensinou, ela falou aqui no domingo que ela ia para a igreja, louvava, a mãozinha dada com a mamãe, louvando, a nega louvando, ela estava com a mãozinha dada, louvando também, era menininha, criancinha, né? Mas dá um exemplo que os valores cristãos que nós incutimos em nossos filhos, eles podem até, quando crescer, ficar meia boca na igreja, mas a palavra foi ensinada. Olha bem, a palavra foi ensinada e o testemunho foi expresso. Não adianta falar e não viver. Não adianta falar e você viver o contrário. Porque, irmãos, você pode ver que hoje, eu já ouvi muito disso, de filhos de pastor não querer ser crente. Por quê? Porque não via na sua casa que ele pregava no altar. Falei para quem esses dias? Falei para alguém esses dias, que na minha casa, eu não sou o pastor, eu não sou o apóstolo, eu sou marido da Sheila, com a Rafael e Gabriela Denissado sendo meus filhos. Só que não é porque na minha casa eu tenho um título eclesiástico que a minha casa vira bagunça, tem uma conversa. Que o princípio que é no altar tem que continuar na minha casa. O princípio que eu prego aqui na minha casa, o pau quebra. Sabe por quê? Porque aqui no lugar não será cobrado. Eu vou uma pessoa falar assim para mim um dia desse. Não, porque eu ensinei os meus filhos o caminho que devem andar. Se hoje não estão caminhando, não é culpa minha. Não é culpa minha. Claro que não é culpa nossa. Só que nós somos responsáveis pelas suas vidas hoje e na eternidade. Paulo, ele falando para Timóteo, falou assim: Timóteo, olha aqui, e a sua versão Eunice, por favor, 3,14, 2 Timóteo 3,14. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Até o próprio Paulo, vamos lá, vamos ver. Paulo ensinou a Timóteo e fundou 13 igrejas. Foram 12 mais a igreja aos Hebreus. Que Hebreus foi uma igreja que Paulo estabeleceu também. Ou Paulo ou Apolo. Vamos lá. Atos em Atos dos Apóstolos. Você volta a vida. Gamaliel, ele foi um dos mestres de Paulo. Atos capítulo 5, Atos 5. Amém? Atos capítulo 5. Não, é ali, ó. É só puxar aí. Olha para mim, lá no meio, aí no meio. Olha aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha alguém que o ensinou a ser o que ele era.
Atos capítulo 5, verso 34, diz assim: mas levantou-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo. Mandou por um pouco levar-se para fora os apóstolos. Ele disse: homens, só um minutinho, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Só um minutinho. Peraí. Enquanto eu procurei aqui outro texto, dê continuidade para aí, Flávio. Peraí. Atos 4, Atos 5. 5:30 aí, você parou? E agora. 6, né? Não, 35. É agora 35. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Irmã geral. Irmã Eunice. Minha vida, 5:37. Não, depois é 39. 5:39. Mas, se é de Deus, não podereis desfazer, para que não aconteça, sejam também achados, combatendo contra Deus. Quem era Gamaliel? Verso 34, irmã Geralda. 5:34, lá. Quem era Gamaliel? Olha aqui, esse camarada, ele era um cara inteligente, entendia das leis e sabia da alta, porque não era feito por mão de homens. Esse Gamaliel, ele conhecia as leis, conhecia o que foi dito, o que foi escrito, e ele estava ali intercedendo pela igreja, pelos apóstolos. Aí vamos ver agora em Atos capítulo 22. A minha fala que é mestre das leis. Isso. Olha aqui. Atos capítulo 22. Paulo agora falando. Atos 22. Diz assim. Amém? Amém. Homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse, Paulo falando, quanto a mim sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade, criado aos pés, instruído conforme a
na verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Quem foi que instruiu? Quem foi, Lucas? Está me olhando aí, rapaz? Obrigado. Quem foi quem instruiu o apóstolo Paulo? Irmã Eunice? Gamaliel. Então, olha que coisa linda. Você viu lá em Atos capítulo 5, quem estava defendendo os irmãos perseguidos? Gamaliel. Aí você vê que Paulo, ele aprendeu o que ele aprendeu de um homem que conhecia o que estava falando. O grande problema hoje na igreja, irmãos, é que muitos não querem aprender o que o Espírito Santo revela. O grande problema hoje, olha bem, irmãos, guarda isso aí, olha bem, a palavra revelação, revelação, revela a ação. Está vendo, irmão? Isso está no grego, revelação, é duas palavras gregas, revela a ação, revelação, Deus mostrando o que Ele está fazendo, isso é revelação. Então, o Espírito Santo, ele revela a ação de Deus para nós que estamos em conexão com Ele. Por isso que, aí, vamos falar sobre a Bíblia, 10:9. Paulo, ele aprendeu e ensinou os nossos filhos. Ele não tem que aprender, olha a colocação, ele não tem que aprender com as nossas palavras religiosas, mas com a revelação do Espírito Santo, que nós temos que estar em conexão para falar aquilo que edifica. Eu cobrei a Flávia, a tua obrigação é ensinar o Lucas o caminho que deve andar e ter prazer em vir a esse lugar, ou não estar nesse caminho que a mãe traz. Não! O meu filho, ele tem uma limitação na sua vista esquerda, e ele não pode, ele usa óculos, ele não pode ficar em um lugar muito claro. Só que todo domingo pela manhã, ele assiste o culto, que a igreja que a minha filha vai, é uma igreja escura, e ele não gosta igual a igreja que é preta, né? Meu filho não gosta de igreja preta, preta é escura. Aí ele falando que ele assiste o culto dessa igreja, e cara que tem limitação para ir à igreja. Já Sara, já vai ao culto, que ela gosta de estar no culto. E eu nunca disse que tem que ser crente, porque muito mais do que você falar, você tem que ser. Aí Paulo, falando para um filho espiritual, como eu falo hoje para a igreja, irmão, todas as pessoas que saíram dessa casa saíram com mãos cheias, não saíram com mãos vazias, todos. Gente chegou falido, lascado, pedindo até de cestas básicas, e sempre fomos mãos abertas, sempre fomos amigos e parceiros. Só que parece que o povo, ele quer te sugar igual vampiro, quer arrancar o teu pão igual vampiro, e depois que está bem, e nem continuar para permanecer, melhor que eles fazem, vão embora. Então o grande problema não é você ir embora, mas o que você perde saindo fora do tempo. Irmãos, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Se Deus está falando, eu não estou me entendendo, qual é a minha obrigação? Orar para entender. Entendi isso, irmã Geralda? Se Deus está falando, eu não estou me entendendo, eu tenho que orar para entender, e entender, fazer aquilo que eu estou entendendo. Olha, abra sua Bíblia comigo, livro de Esdras. Não, vamos para Neemias. Neemias. Eu amo esse livro, irmãos. Eu amo esse livro, não é o nome do meu filho, não. Eu amo esse livro. O meu não tem nem espaço mais
para escrever. Neemias. Não. Você vai bater o pé aí, Lucas. Também. Neemias capítulo 8, abre aí. Amém? Nós ficamos quase 6 meses estudando Neemias, você lembra? Lembra que são sobre Neemias. Olha aqui, vamos lá, irmão geral. Neemias 8:3, pode ler. E dos que podiam Entender. Flavinha, 4. Esdra, o escriba. Não, pode ler o verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então você vê aqui que não é a ordem de você ficar de pé. Não sei se alguém já foi para uma audiência. Você vai numa audiência com o juiz, o que você faz? Fica de pé, porque te chegou uma autoridade. Assim é a Bíblia e a palavra. A palavra pode não mostrar uma autoridade, ela representa a autoridade. Aleluia. Entenderam, irmãos? Olha aqui, Esdras, por isso, irmã geral, você vai ser uma mulher muito usada por Deus. Ah, mas eu sou, mas pode ser melhor, pode fazer melhor. Mas e aí? E aí, a nossa obrigação é permanecer no que nós aprendemos. Minha filha, preste atenção. O que você aprendeu na Assembleia de Deus, não despreze, não jogue no lixo, não pense em você que existe algo maior. Não, o que Deus te deu lá na Assembleia de Deus, aquilo ali é que sustenta até hoje. Ouviu, irmã Eunice? Aquilo que nós aprendemos, talvez não entendemos, mas aprendemos com o tempo. O que vai acontecer? Vamos começar a ver o fruto daquilo que a gente aprendeu. Aí é aquela questão. A Assembleia de Deus tem 120 anos no Brasil. É uma igreja estruturada, sólida. Só que tem denominações que não têm estrutura. Então não vai ensinar aquilo que a Bíblia ensina. Uma irmã falou assim uma vez: ah, porque eu vou a uma igreja aí, porque ela tem doutrina. Eu falei, doutrina? E mas o que é doutrina? Não, porque lá o pastor Não, o pastor é o quê, irmã? O que o pastor é? Não, porque lá o pastor não, irmã. O que é doutrina? Não, porque lá ela me questionou. O que o apóstolo acha de mulher que usa calça comprida? Aí eu falei, entendi. O que o irmão falou para mim isso, misericórdia? O que o apóstolo acha das irmãs que pintam o cabelo? Eu falei assim, e o que a irmã também acha o que o diabo diz ao teu respeito? Falei para ela. Aí ela, aí eu falei assim, a irmã está nessa igreja por quê? Porque lá tem Bíblia ou porque lá tem costume? Porque onde tem costume não tem a Bíblia, tem costume. Será que eles não confundem doutrina com costume, não? Não lá. Em algumas igrejas que tem, entre aspas, essa tal do... Ô Lucas, senta por favor. O que acontece, irmãos? Eu só posso
ensinar aquilo que eu aprendi. Quando eu fiz seminário, o seminário teológico, foram 5 anos com 10 períodos. Eu estudei escola batista. Eu passava de coral batista. Vamos cantar, então nosso Deus. Eu fui criado na igreja batista, minha avó era batista. Eu estudei escola batista. Então, a igreja batista tem uma estrutura. A presbiteriana tem uma estrutura. A Assembleia de Deus tem uma estrutura. A Igreja de Nova Vida tem uma estrutura. A Igreja de Nova Vida, ela foi fundada em 64. Não tive nascido ainda. Nasci em 66. E o que acontece? Igrejas históricas que têm no seu bojo a palavra, a Bíblia, a revelação do Espírito Santo. Aí, quando você está num lugar que pegam versículos da Bíblia e cria-se costumes